Bem-vindos às Conversas Fora da Caixa. Eu sou o Joaquim Sobreiro Duarte e hoje vamos abrir a tampa, espreitar lá para dentro e descobrir um pouco mais sobre a nossa convidada, sem garantias de que não apareça uma história inesperada ou uma gargalhada pelo meio. O objetivo é simples: conversar de forma leve, sincera e com uma boa disposição. Vamos lá então. Antes que alguém feche a caixa outra vez, convido-vos que hoje, nesta conversa fora da caixa, dizem que só entra quem tem algo de especial. E por isso hoje apresento-vos a Lídia Lourenço, advogada de profissão, mas poderia muito bem ser uma super-heroína. A sua capa chama-se Verdade. O seu escudo é integridade. E a honestidade é o seu superpoder favorito. Se houver uma situação complicada, podem contar com o seu sentido de responsabilidade. Mesmo que às vezes a vida tenha trocado-lhe as voltas. Mas não se deixe intimidar pelo seu ar sério da profissão. A Lídia é feita de empatia, genuinidade, daquele tipo que ouve, acolhe e arranja sempre um espaço para um sorriso. É empenhada como poucos. Quando decide, faz. Quando promete, cumpre. E se a amizade fosse uma disciplina, a Lídia tirava 20. Agora, no exercício bonito e muito humano, a Lídia está a trabalhar a sua valorização pessoal. Porque, mesmo quando vive a defender os direitos dos outros, às vezes precisa de aprender a defender-se a si própria. Assim, meus amigos, é coragem da grande. Por isso, recebam a Lídia com um sorriso e espaço para grandes conversas, claro, fora da caixa. Prometo que ela traz verdade, humor a tudo aquilo que vamos falar. E claro, aquele brilho especial. Lídia, bem-vinda a esta conversa fora da caixa. Obrigada, Sobreiro. É uma honra estar aqui e a primeira coisa que me apraz dizer é que parecem palavras assim muito superlativas. Vamos ver o que é que resulta desta nossa conversa. Ora, vamos ver isso mesmo. Também quero dizer-te a ti que estás aí desse lado, que podes acompanhar as nossas conversas fora da caixa em pensarforadacaixa.pt, no Spotify, nas redes sociais, no canal de YouTube. E já agora, se esta conversa for interessante, partilha com mais algumas pessoas e também te deixo aqui um desafio. Se conheceres alguém que gostasses de ver aqui nestas conversas fora da caixa, vem daí. Ou tu mesmo, quem sabe. Mas bem, então Lídia, vamos à conversa? Bora, estou pronta. Bora lá. Então hoje vou buscar aqui uma caixa, exatamente, vou trazer aqui uma caixa para junto de mim e esta caixa que eu aqui tenho, vou abri-la e vou começar por tirar algo dentro da caixa para a nossa conversa. Quero também dizer-te a ti e a quem nos escuta que esta é a versão 2026 das Conversas Fora da Caixa. Por isso é que vamos ter caixas. A caixa do passado, a caixa do presente e a caixa do futuro. E agora a caixa do passado, ela que tinha uma cor maravilhosa. Quero-vos dizer também, a quem está do outro lado, que a nossa boa impressão que chega aí só pode ser feita porque a Génia Oliveira está connosco do outro lado. Quem nos vê não vê a Génia, mas ela é que permite que tudo isto aconteça.
Fantástico. Bem, então um regresso ao ponto de partida, com espaço para as histórias reais, divertidas ou eventualmente inesperadas. Lídia, como é que tu eras em pequena? Que características ficaram contigo e que as trazes até hoje? Bom, antes de mais, queria dizer-vos o seguinte: aquilo que eu entendo como passado, presente e futuro acaba por ser uma única coisa só. Porquê que eu digo isto? Porque nós, aquilo que somos hoje, é um bocadinho do que fomos, mas já é a memória, já é o trabalho que fizemos sobre aquilo que nós fomos. E, portanto, na verdade, aquilo que eu queria só deixar como frase curtinha é: nós só temos o agora. Nós só temos o hoje. E no hoje, aquilo que eu vou falar do passado são as minhas memórias e o trabalho que já fiz sobre essas memórias. Bom, mas então, falando de quem é que eu era em pequenina, não era? Era a pergunta, a ver se eu não me perco na pergunta. Então, a Lídia. A Lídia sou eu. Eu vou falar na primeira pessoa, não vou falar na terceira pessoa. Eu nasci numa família bastante humilde, muito trabalhadora e com muitas crenças de que a vida é difícil, de que a vida resulta de muito trabalho. Porquê é que eu digo isto? Digo isto porque a pessoa que eu sou hoje é o resultado de trabalhar nessas crenças e, portanto, também acho que é relevante falar do meu passado de uma forma completamente o mais transparente possível, de maneira a que possa ser útil ou falar de mim, ou as pessoas que nos possam vir a escutar perceberem como é que pode ter interesse uma conversa com a Lídia, o porquê, para que elas percebam que todos nós estamos a trabalhar em nós mesmos e que, portanto, qualquer pessoa pode vir conversar assim de forma despretensiosa, como eu estou a fazer. Bom, estava eu a dizer que nasci no seio de uma família muito trabalhadora e com crenças de que determinadas coisas são inatingíveis, são para os outros, são para quem tem pessoas na família com determinadas características. Pronto, e isto tem, agora se calhar já vou ligar, tem a ver com essas crenças e com o passado. Os meus avós eram proprietários de terrenos, agricultores, e o meu pai, e a minha mãe era doméstica, e o meu pai sapateiro. Porquê sapateiro? Porque foi aprender a profissão da família do pai, e vou falar isto assim para que entendam, porque ali deu o resultado disto. A família do pai, o meu avô paterno morreu com 33 anos e deixou 5 filhos com essa idade. E, portanto, esses 5 filhos foram criados pela minha avó, que sozinha, e que passou a vida inteira sozinha, criou esses 5 filhos. E é na casa dessa minha avó que eu agora vivo. E, portanto, isto é um percurso quase que de volta às origens, e de recuperar quem é a Lídia, e a Lídia é o fruto, no fundo, disto. Já que estás a falar disso, existe assim alguma história de infância que achas que possas explicar para quem nos escuta agora? Posso. Há sim algumas coisas que me ocorrem. Uma delas é que eu sou advogada de profissão e nunca imaginei que pudesse ser advogada de profissão, não sonhei propriamente com isso, mas quando eu remonto à minha infância e me recordo o que é que me pode ter conduzido a este caminho, recordo umas visitas que eram feitas à casa dos meus pais, por um primo do meu pai, que não tinha nenhuma ligação com ele, mas que era advogado em Coimbra. E esse advogado vendeu um carro que tinha o meu pai, que foi o primeiro carro que o meu pai teve. Então era assim uma pessoa que era recebida lá em casa com muita honra, com muita distinção, com muita cerimónia, que eu não via ninguém ser recebido assim.
e mantinham-se conversas interessantes à lareira. E eu ouvia com alguma atenção, e se calhar eu tenho mais 3 irmãos, mas o meu irmão mais velho andava no seminário, a que é a seguir a mim muitas vezes não estava em casa e tem uma diferença de idade de quase 5 anos e portanto não partilhava muito destas conversas, e depois tenho uma outra irmã muito mais nova com uma diferença de idade ainda maior, de 12 anos, e portanto eu acho que fui eu a privilegiada e era muito curiosa e ficava à conversa. Porquê é que ficava à conversa? Porque é que estas conversas aconteciam? Porque este advogado que vinha de Coimbra adorava um cozinhado que o meu pai servia lá em casa, e a minha mãe cozinhava, que era um coelho. Então ela adorava o coelho e aparecia. Portanto, isto pode ser uma influência que me pode ter levado para este caminho. Uhum. Um outro aspecto é que eu assisti a muitas situações em criança de injustiça. E eu própria fui colocada em algumas situações enquanto criança que, se fossem agora avaliadas, seriam considerado quase que agressão infantil ou colocar uma criança numa posição difícil. E passo a explicar o que é que se passava. Se calhar, como algumas pessoas sabem, os idosos aqui há 40 anos atrás, 50 anos atrás, não havia propriamente lares da terceira idade. Chegavam a determinada idade e não havia outra solução a não ser circularem pela casa dos filhos. E circulavam pela casa dos filhos, e as famílias, como toda a gente sabe, têm sempre elementos que se dão mais ou menos bem. E, portanto, quando os idosos eram passados de uma casa para outra casa, tinha que alguém os ir levar ou ir buscar. Acontece que quando há elementos que não se dão muito bem, e acontecia vir um tio à minha casa que não se dava muito bem com os meus pais, ou tinham conversas menos agradáveis, quem fazia a passagem, a entrega da avó, digamos assim, era eu. Portanto, era colocada ali numa posição de mediadora. Recordo-me disto de muito criança, quase que... E, portanto, para mim, lidar com estas pressões, tensões entre pessoas, foi quase que uma ferramenta que me foi dada sem eu ter pago por este curso. Pois foi efetivamente um processo que eventualmente te leva aos dias de hoje. Ivan, para a pergunta que eu aqui tinha, que tinha saído da nossa caixa, era precisamente pessoas ou a pessoa que te tivesse influenciado. Em termos profissionais, não sei se seria esse advogado. Não. Mas haverá alguma marca de alguma pessoa que te tivesse influenciado na tua infância? Sim. Há aqui uma pessoa que eu tenho mesmo que destacar. Eu espero que a conversa não fique muito longa, mas de facto há aqui muita coisa que me ocorre. É assim, mais uma outra situação de injustiça na minha vida, eu passo a ter que informar, que é: eu fui um caso de trabalho infantil neste país. Se calhar não ocorre... Bem, eu também já tenho uma idade... Bom, tenho aqui um sorriso e podem pensar que eu que não tenho a idade que tenho, mas já não faltam muitos anos para eu chegar aos 60, já passei os 50. Uhum. E, portanto, eu sou um dos casos em que, na crise que Portugal atravessou ali na década de 80... arranjaram um trabalho para mim e, portanto, terminado o ciclo, os meus estudos terminaram. Terminaram porquê? Porque o meu irmão tinha querido entrar no seminário e o meu pai era operário fabril e, portanto, tinha um salário muito curto para todas as despesas que eram necessárias para este irmão mais velho que estava no seminário e que tinha que pagar uma mensalidade alta. Mas os meus pais, especialmente a minha mãe, religiosa que é, para aquele filho tinha que haver tudo, porque ele poderia vir a ser padre. Não ocorreu, mas poderia vir a ser padre. E, portanto, quando se dá ali, há uma crise em Portugal, que outros saberão melhor que eu, mas no início, ou no final da década de 70, início da década de 80, e o meu pai arranja-me trabalho na fábrica onde ele trabalhava, e eu fui trabalhar muito a contragosto,
porque não consigo muito bem explicar porquê, mas havia dentro de mim uma vontade de conhecer, de saber, de estudar, que eu não via em muitos colegas meus. E, portanto, há alguém que tem muita vontade de aprender e que lhe dizem, a partir da próxima semana tens trabalho e vais trabalhar, e na altura era 9 horas por dia. Eu fiquei muito triste, sei que chorei imenso, recordo-me inclusivamente de ter sabido disto numa festa de família e de estar tristíssima, mas obviamente que obedecia aos meus pais e, portanto, era um trabalho inclusivamente que era escondido nos primeiros tempos, ninguém poderia ir trabalhar antes dos 14 e eu fui aos 12, portanto estava informada que se alguém aparecesse na fábrica eu teria que sair, ou fazer de conta que estava só de visita. E portanto também não podia ir estudar de noite, porque depois eu fui logo saber como é que era, só poderia estudar de noite a partir dos 14, portanto eu tive 2 anos da minha vida em que só trabalhava e mas fiz muitas outras coisas, aprendi arraiolos, bom, eu sempre fiz muitas coisas, mas portanto logo que tive 14 anos eu fui estudar de noite, depois de 9 horas de trabalho que começavam às 7h30 da manhã. Eu saía e ia à casa e trocava-me e fazia 2,5 km a pé e ia para as aulas e regressava às 11h30 da noite e chovesse ou fizesse muito frio, eu fazia isso a pé. E portanto, e no outro dia, às 7 da manhã, passado poucas horas, eu estava a trabalhar como operária fabril, mas o tempo todo que eu estava como operária, eu estava no fundo a estudar, porque eu não me sentia integrada naquele ambiente e, portanto, daquilo que eu... Também não havia tempo para estudo, não é? Não restava muito. E, portanto, todo o tempo que me sobrava era para eu fazer uma outra coisa que eu gostava muito, que era, na altura achava muito interessante, se calhar ninguém fazia isso ali na aldeia, que era comprar o expresso. E, portanto... ao fim de semana eu comprava o expresso e a casa não era aquecida, pedia ao meu pai para deixar o carro na rua e, portanto, os meus domingos eram passados de fio a pavio a devorar o expresso. E, portanto, e foi assim que eu passei bastantes anos da minha vida. Então, o expresso também foi marcante na tua vida. Mas agora ia destacar, eu peço desculpa ter que fazer esta para explicar qual é que é a pessoa que de facto foi aqui determinante. Neste meu percurso de estudante noturna, e com esta vontade de aprender, de alguma forma eu devo-me ter destacado como aluna, porque os meus pais, por volta de 3 anos depois de eu estar a estudar à noite, foram chamados pelo diretor da escola, que era o doutor, ainda, já faleceu, doutor José Gonçalves Sapinho, que foi deputado na Assembleia da República, que foi presidente da Câmara de Alcobaça durante alguns mandatos e que era o diretor do Externato Cooperativo da Benedita, que foi a minha escola de formação, até o 12º. E, portanto, ele chama os meus pais e recordo-me muitas coisas dessa conversa, e porque eles nunca foram chamados para ir a falar com o diretor e, portanto, e não davam muita importância às minhas notas. Se eu tinha 19 ou se tinha 20, era a minha obrigação. Se estava lá era para aprender. Mas quando ouviram o diretor da escola, ele diz: esta miúda não pode... o senhor tem de criar uns porcos e tem que... E esta conversa, porque era aquilo que era o meio da Benedita, havia muitas pessoas, criadores de animais, não era o caso dos meus pais. Os meus pais ouviram, mas a única resposta que eu me lembro do meu pai ter dado ao diretor da escola foi: mas esta minha miúda já conseguiu sair da fábrica onde eu lhe arranjei trabalho e já trabalha no escritório e já ganha mais do que eu e, portanto, ela está muito bem, num percurso muito bom. Não faz muito sentido ela ir estudar ou ir para Lisboa ou ir fazer outras coisas, porque ele já lhes dizia que eu tinha que ir fazer alguma coisa e ele próprio disse diretamente que eu deveria de estudar Direito e contou-me muito da história da vida dele e o que é que fazia. E eu recordo que na altura, perdão, que eu tenho estado um bocadinho constipado, recordo que na altura a minha resposta para ele, muito ingênua, foi:
senhor professor, mas direito ou ser advogado, isso vai contra os meus princípios. Isto por causa das crenças e das histórias que eu tinha ouvido ao primo do meu pai, lá à lareira. Mas aquilo ficou-me. E, portanto, depois fui fazer uns testes psicotécnicos que eu própria subsidiei e que eu tomei conta de fazer tudo, porque os meus pais não me apoiaram. Mas tudo isto faz parte. Tudo aquilo eu tenho que estar grata, porque a falta de apoio deles, a ausência, este caminho, tudo isto é para construir a pessoa que eu sou hoje. Isso. E, Então, portanto, uma pessoa marcante, o professor, o doutor Gonçalo Chapinho. sem dúvida, sem dúvida. Foi marcante, foi marcante. Para concluirmos esta nossa passagem pelo passado, que aprendizagem que tu trazes do passado que te continua a guiar nos dias de hoje? Isso tem a ver com os valores. Aí Sim. são os valores que me foram passados pela família, a honestidade, a integridade, a verdade. Isso é aquilo que me acompanha desde a infância. É aquilo que eu tenho muito a agradecer aos meus pais, até a capacidade de esforço que eu tenho, esta resiliência. Eles é que me ajudaram a ser assim. Não há dúvida nenhuma, é a eles que eu tenho que agradecer. Lídia Lourenço, se me permitires, eu vou fechar a caixa. Encerrar o passado. Vou fechar aqui esta caixa. Para quem está aí do outro lado, hoje connosco, Lídia Lourenço, advogada de profissão, e que nos acompanha. Daí a pouco vamos trazer aqui outra caixa. Olha, cá estamos a abrir outra caixa. E aqui, abrindo esta caixa, sai-me aqui algo para conduzir esta própria conversa. E nesta conversa, aqui queremos perceber a tua versão atual e o que fazes, como pensas e qual o teu impacto. Bem, então, como descreves aquilo que fazes hoje, e isto de uma forma simples? Assim, de uma forma muito simples, posso dizer que de facto fui estudar Direito e para mim pareceu-me perfeitamente natural exercer a advocacia. Mas há uma coisa que se enquadra exatamente aqui no nome do podcast, que é o Fora da Caixa. Eu também me sinto um bocadinho uma advogada um bocadinho fora da caixa. Pela minha abordagem, pela forma como conduzo e como conduzo a minha profissão e como trato os meus clientes. Uhum. Nesta altura, o que é que te apaixona concretamente nos teus projetos, na tua atividade? Qual é a paixão que está aí? A paixão é uma coisa... No fundo, a paixão é aquilo que me move, não é? Aquilo que me move... não há dúvida nenhuma que aquilo que me move é cumprir-me. E para me cumprir, tenho posto em causa aquilo que são as crenças que trazia, as crenças dos outros, e portanto abordar cada problema como um desafio. Uhum. E os desafios dos clientes também colocá-los nessa perspectiva a eles próprios, que eles os vejam como cada situação que eles têm desafiante na vida como uma forma de serem interpelados a crescerem, a resolverem alguns assuntos na vida, e porque é sempre há muitas pessoas que usam a expressão ajudar, e se calhar ajudam, eu não ajudo ninguém. Eu acho que posso dar pistas para que as pessoas se ajudem a si próprias, muitas vezes aceitando aquilo que não podem mudar ou aprendendo as lições que estes desafios lhes estão, que os desafios da vida lhes colocam. Uhum. E isto apaixona-me, abordar estes problemas, estes desafios perante as pessoas ou as empresas
como um todo. Isso. Esta tua partilha antecipa um pouco a questão que eu tinha aqui colocada, e muito bem, que era de que forma o teu trabalho pode impactar as pessoas ou mesmo a própria sociedade. Já destes aí algumas dicas. Tens alguma situação que eventualmente, com a confidencialidade necessária, possas partilhar? Eu acho que há várias situações em que as pessoas, as pessoas e as empresas, em algumas situações, estão preparadas, se calhar quando vêm a mim, estão preparadas para abordar também os assuntos de uma forma mais abrangente. Porque eu acho que um problema ou um desafio, como eu gosto de chamar, e como eu explico no fundo às pessoas que aquilo é um desafio, muitas das vezes é um curso que estão a fazer quando surge um problema, estão a fazer uma aprendizagem e estão a pagar um preço por um curso. E portanto, aquelas que estão preparadas ficam comigo ou procuram-me e percebem. Há outras que não estão preparadas e também está tudo certo. Há muitas que querem uma guerra declarada e por isso eu não sou bem uma advogada de guerra, mas quando há uma injustiça, contem comigo para fazer a guerra, para tentar repor justiça. E é por isso que eu acho que há um bocadinho um exercício um bocadinho fora da caixa. Sim, sim. E acho que é aí que pode impactar quando as pessoas percebem, e eu sinto que quando trazem um problema que eu transformo em desafio e que demonstro que há ali um desafio e que tento mostrar a abrangência e a origem e a causa daquela situação. E isso pode fazer com que a pessoa perceba que há ali um caminho que está a percorrer e quando sai da sala, ou às vezes até de uma sala virtual, porque agora trabalhamos também já muito no virtual, quando sai do meu contacto, ou estabelecemos conexão ou não estabelecemos, e aí não vamos trabalhar juntos, mas se continuarmos a trabalhar juntos e se estabelecer uma conexão, a pessoa quando me entrega o assunto fica mais leve. E eu também não fico muito mais pesada porque eu estou preparada, tenho ferramentas para poder trabalhar aquele assunto. Muito bem. E aí podes nos ajudar agora a compreender quais são as competências ou os valores, ou eventualmente os hábitos, se assim o entenderes, que te ajudam a manter sempre esse foco e essa motivação. Não há dúvida nenhuma que há uma coisa que lá está, trabalhando as minhas crenças, não há dúvida nenhuma que há um fator e há uma moeda de troca, e que aqui a moeda de troca para mim é um valor e é uma satisfação eu poder atribuir um valor ao meu trabalho e ser remunerada por isso. Ponto número 1. Isso é um aspecto fundamental. Durante muitos anos isto para mim era um assunto complicado de lidar e agora eu coloco logo como ponto primordial, porque se não houver um pagamento e uma retribuição por esse trabalho, o trabalho não vale. Ele tem um valor e, portanto, tem esse valor e sendo pago na medida desse valor, ele vai ter efetivamente essa correspondência. Porque se não existir essa correspondência, ele acaba por ser perdido. Ou porque não há um empenho a 100%, ou porque existe aqui uma não aprendizagem e uma não valorização do meu próprio trabalho. Portanto, o ponto base é esse. Não estou aqui de forma a fazer um trabalho de misericórdia. Se eu quiser fazer, posso fazê-lo e faço. Eu faço apoio judiciário, eu faço apoio isso e faço pro bono, muitas vezes, mas este é um ponto, porque o nosso trabalho tem um valor. Depois, não sei se já me perdi com isto tudo. Não, não te perdeste, estás no caminho, com certeza. Essa é talvez um valor que tu trouxestes acima, mas existem naturalmente competências que tu tens, Okay. que te levam a ter o foco e a motivação naquilo que tu fazes, ou eventualmente alguns hábitos, sabe-se lá. Ora bem, então aí a conversa já pode ser bem mais longa. Para além do curso, para além da formação, para além do estágio, para além da experiência já de muitos anos, e já é uma experiência de 30 anos nesta profissão, além de muitos outros ainda na unidade fabril e depois na empresa como escriturária,
E devo dizer que eu, mesmo que não fosse o meu destino e o caminho final, eu entreguei-me sempre aos trabalhos que fiz com o máximo de empenho. Como operária fabril, eu fazia aqueles pormenores de... E agora vou assim um bocadinho atrás só para tentar explicar que não era porque não queria ficar ali que não dei o máximo. Em como operária fabril, eu trabalhava os modelos, aquelas peças únicas que se fazem para mostrar aos clientes, e era para clientes estrangeiros. Portanto, eram pormenores, eram trabalhos de pormenor, manuais. Quando passei para trabalhar como empregada de escritório, eu também, quando me candidatei ao lugar, e agora assim um à parte, aqui um entre parênteses, que me está a ocorrer, os meus pais disseram-me: mas tu achas que vais conseguir esse lugar? Eles têm tantos familiares, pessoas que estudaram de dia, que têm tantos conhecidos, achas que vais conseguir? E eu recordo-me de dizer à minha mãe um dia que estava a descer num caminho a pé, vinha da fábrica, e cheguei a casa nesse dia e disse à minha mãe: hoje passou por mim o senhor Felipe, que era o dono dessa empresa, e ele olhou para mim e eu senti que ele me vai contratar. E foi isso que aconteceu. 2 ou 3 dias depois ele estava em casa dos meus pais a dizer-me quando é que eu podia começar. Bom, isto para dizer que quando estava também como funcionária administrativa, funcionária de escritório, e que fazia faturação, atendimento a clientes, fazia imensas coisas, essa empresa também não me quis perder. Quando eu entrei na universidade, queriam-me entregar um carro e que eu continuasse na minha função, e como eu já tinha conseguido o tempo todo trabalhar e estudar, que eu continuasse nesse registro. Mas aí eu disse que não, escolhi-me em primeiro lugar e disse: não, agora eu vou mesmo para Lisboa e vou dedicar-me, porque senão eu não vou conseguir. Pronto, isto as ferramentas. No fundo, as ferramentas são estas: são o curso de Direito e muitas formações que faço continuamente. Ontem fiz 2 e hoje tenho uma também para fazer. Há muitas formações sempre. A nossa profissão está numa fase de mudança muito, muito grande, muito profunda, com a introdução de plataformas, tudo em plataformas digitais, a introdução da própria inteligência artificial a trabalhar do lado de lá, e nós temos que trabalhar com a inteligência artificial também do lado de cá. Pronto, estas são as ferramentas técnicas. Ferramentas emocionais têm sido muitas ao longo do tempo que eu tenho trabalhado, porque nesta profissão o lado emocional é tão importante como o lado técnico. Uhum. O que é que eventualmente aprendeste recentemente que te ajuda, ou que te ajudou a ver as coisas de uma forma diferente nestes últimos tempos? Não é bem assim. Os últimos tempos já se reportam aqui há alguns anos atrás. Eu, como digo, neste momento, mais do que os livros, ou a par com os livros, há todo um manancial de informação que está disponibilizado em áudio, em vídeo, e eu sigo muitos canais do YouTube, muitos podcasts no Spotify, eu sigo muitos autores muito do lado atlântico, e muitos livros que leio, que me têm proporcionado uma abertura e uma expansão de consciência. Portanto, eu acho que a expansão de consciência, toda a gente conhece a Oprah Winfrey e acompanhava muito os programas dela, e os livros que estavam a ser lidos nos Estados Unidos e eu a comprar do lado de cá. Recordo que um livro muito marcante para mim foi Um Novo Mundo, do Eckhart Tolle, que muitas pessoas podem conhecer, e que era um livro que a Oprah Winfrey discutia, e eu seguia isto em inglês, mesmo não falando muito fluente, mas a entender, compreendia tudo. Seguia em direto, muitas vezes bastante tarde, a discussão dela diretamente com o autor,
capítulo a capítulo, e logo que o livro estava disponível em Portugal, eu estava a encomendá-lo e a comprar, e portanto, este autor, por exemplo, fala do novo mundo e é o quê? É uma nova consciência, e é essa nova consciência que me despertou em mim, e é essa consciência que eu trago, tal qual como diz o nosso poeta, um dos nossos poetas maiores, Fernando Pessoa, põe tudo quanto és no mínimo que fazes, não é? E portanto... Excelente. Essa é uma frase que merece uma repetição. Coloca tudo quanto és, ou no mínimo que fazes. Isso. Fantástico. Excelente. Olha, para concluirmos esta parte, qual é a parte do dia que tu adoravas que durasse muito mais e que eventualmente retiravas do próprio calendário para sempre? A parte do dia que eu queria que tivesse assim uma extensão era amanhã, porque as manhãs parece que desaparecem. Para eu poder fazer tudo quanto é necessário de manhã, eu adoro ler, e muitas vezes quando acordo mais cedo é a primeira coisa que faço, é ler, não é à noite, porque à noite já estou a ficar muito cansada. Isto deve ser o peso da idade, porque eu lia à noite, nos últimos 20 anos lia sempre e deitava-me só pela 1h30 da manhã, e agora não, agora é o contrário, começo a acordar cada vez mais cedo e a pegar nos livros que já estão em formato e-book e que já vamos comprando em formato e-book também, porque são mais fáceis de adquirir, e não leio só um em simultâneo, eu estou sempre a ler vários, alguns técnicos, outros sobre inteligência artificial, uns sobre questões emocionais. Neste momento estou a ler 2 livros e é logo, e portanto amanhã seria aquela que eu estenderia para poder ler, para poder preparar um pequeno almoço como eu preparo, que demora algum tempo, e que deveria fazer exercício para fazer as coisas que eu gostaria de fazer e que não estou a fazer, para poder estar a iniciar o trabalho a horas decentes. Então, que amanhã fique contigo. Vamos aqui fechar esta caixa. E ao fecharmos esta caixa, convidamos a todos a poderem continuar connosco quando abrirmos a próxima caixa. Connosco, Lídia Lourenço, advogada de profissão e muito mais. Bem-vindos a esta terceira parte, onde nós voltamos a abrir mais uma caixa. Vamos ver qual é a surpresa que está aqui dentro desta caixa. Espreitar o tu no amanhã. Ou seja, com a ambição, quais são os sonhos, e até podemos colocar aqui algum humor nesta nossa conversa, como é natural. E as questões que saíram desta caixa, diz aqui uma: quando pensas no futuro, o que é que imaginas primeiro? Como é que te imaginas no futuro? Eu imagino, para já estou a construir o futuro hoje. E hoje o mundo está diferente do que estava há 5 anos atrás. Está muito mais diferente do que estava há 10 anos atrás. Como diz um pensador, filósofo, sociólogo, que escreveu sobre a realidade dos tempos atuais, Zygmunt Bauman, estamos a viver uma realidade líquida. E o que é isso? É uma realidade que é muito mais fluida, como a água, muito mais fluida, muito menos sólida, com muito menos rígida, muito menos segura e muito mais volátil. E, portanto, os tempos atuais são isto. Eu tenho bastante dificuldade em projetar-me num futuro que eu sinto que está numa mudança, assim, que está a ocorrer de uma forma que nós não vamos conhecer. Acho que vamos
vamos estar a ver. Eu estou-me a tentar adaptar, pelo menos. Há muitas pessoas que com a minha idade estão a pensar na reforma, estão a pensar em que a profissão está a chegar ao fim e não pensam e não se desgastam a fazer formações, mas eu sinto essa necessidade porque, em primeiro lugar, tenho um empréstimo para pagar e, portanto, vou ter que trabalhar muitos mais anos. E, portanto, não vejo isso como um caminho assim a curto prazo. Pronto, e portanto, querendo trabalhar, quero trabalhar bem e quero trabalhar com as ferramentas que eu estou a perceber que são ferramentas novas. Sim. Por isso, onde eu me vejo é a tentar-me adaptar às circunstâncias que eu sinto que se vão estar a abrir e que se vão estar a multiplicar e que vão ser, ainda que os valores sejam os mesmos, eu acho que as ferramentas, as plataformas, o modo de vida, nós vamos estar mesmo todos a ter que nos ajustar. Há algum projeto ou algum desafio, alguma mudança que tu gostasses de concretizar em breve? A mudança que eu gostaria mesmo de concretizar era ter mais tempo para mim. Porque há muitas pessoas que vivem, trabalham muitas horas e ficam daí a aspirarem pela reforma para poderem viver. E depois não sabemos o que é que, nem quantos anos de vida vamos ter, nem qual é que vai ser a nossa vitalidade quando aí chegarmos. E portanto o que eu queria era, neste momento já, poder reduzir o número de horas que eu estou a trabalhar e fazê-lo ainda de forma mais eficaz do que já o faço. Eu tenho aqui uma declaração de princípio que faço, que é: a inteligência artificial está aí como ferramenta, não é ainda uma situação em que ela própria toma decisões, é uma ferramenta que nós usamos, mas que eu acho que nós devemos usar, e não é só o chat GPT, existem muitas outras ferramentas já, quer designadas e mais adaptadas para poder usar na minha própria profissão, e eu uso. E eu peço ajuda, não peço para me fazer o meu trabalho, porque nunca vai poder fazer, nem nunca vai poder respeitar ética, nem respeitar a anonimização das pessoas, nem devemos colocar dados pessoais, Claro. nas redes. Aliás, eu tenho falado sobre isso também. Estou a tentar divulgar e abrir-me às novas ferramentas, às redes sociais, no sentido de prestar alguma informação de forma simples, sem falar em direito, sem falar em decretos, sem falar em leis, mas advertir o meu pequeno público ou as pessoas que me seguem de situações que ocorrem na vida delas do dia a dia que podem melhorar. É caso para dizer, vamos direito ao assunto. Estamos aí sempre direito ao assunto, de forma espontânea. Exatamente, de uma forma espontânea. Provavelmente já respondeste a esta questão que estava dentro da caixa, que é o que queres aprender ou desenvolver. Falaste de uma certa forma na inteligência artificial. O que é que além disso ainda gostarias de continuar a aprender e a desenvolver? Eu tenho muitas coisas para aprender. A sensação que eu tenho é: a pessoa que eu sou hoje é um processo. Eu estou em processo. Estou em processo de crescimento pessoal, no sentido de eu e todos. Aliás, acho que isto é importante dizer. Todos nós, quando questionamos as crenças com que fomos formatados em criança, quando questionamos o porquê do nosso percurso de vida, quando questionamos todo o caminho que fizemos até aqui, o que é que nós temos andado a fazer? A questionar, se estivermos atentos e se estivermos acordados, porque há muitas pessoas que já morreram e ou estão a dormir, ou já morreram, estão só a aguardar que lhe declarem o óbito, não é? Mas aquelas que estão vivas, e que eu espero que sejam a maioria, e que os nossos telespectadores e ouvintes sejam desses que sejam ativos e vivos, que percebam que todo o caminho que fizeram até aqui é o caminho que os leva a alargar e a descobrirem, estão num processo de descobrir quem são. Porque a sensação que eu tenho é que eu sei muito mais de mim hoje do que sabia quando tinha 20 anos. Há muitas pessoas que dizem: eu gostaria tanto de voltar a ter 20 anos.
Eu não sabia quase nada do que eu sei hoje. Eu não tinha feito este caminho que eu fiz. E se não recuássemos aos 20 anos, mas avançássemos para daqui por 5 anos. Imagina que corria tudo muito bem na tua vida. Onde é que te vias daqui por 5 anos? E daqui por 5 anos eu via-me assim maravilhosamente a trabalhar uma parte do dia só e a outra parte a ter tempo para mim, para fazer esta valorização pessoal. E para poder partilhar, porque nós somos seres sociais, nós necessitamos do contacto com o outro, nós beneficiamos muito de ter conversas e ter partilhas com os outros, nós beneficiamos em poder contactar com as pessoas que nos são mais próximas, e as que nos são mais próximas não precisa de ser elementos de família, são aqueles que nos são próximos afetivamente ou com quem nós conseguimos estabelecer conexões. São essas as pessoas que estão destinadas a contribuir para quem nós somos e que nós podemos contribuir para quem elas são. E que todos nós tocamos pessoas, deixamos marcas. Qual é a marca que tu estavas de deixar nas pessoas ou que deixas nas pessoas e na sociedade? Eu acho que nós somos todos seres únicos. Não tenho propriamente uma marca pessoal que eu queira deixar. Acho que a marca são o sentimento que as pessoas têm ou quando pensam em mim, aquelas com quem eu privo, será o sentimento que eu causo nelas. Porque é isso só que fica de nós. Nós não somos seres que são pelo que têm, mas pelo que são efetivamente. E acho que aquilo que é importante é a forma como os outros nos veem, nem consigo muito bem. Acho que o importante é qual é que é o feedback que o outro tem sobre mim, o que é que o outro pensa de mim, ou que ele possa retirar o melhor possível. Não é a marca que eu quero propriamente deixar. Não há assim. Isso seria uma pretensão minha, querer deixar uma marca, e se houvesse alguma, que seria poder contribuir de alguma forma com o exemplo de vida e com aquilo que eu construí sozinha, construí em mim. Se isso puder ajudar alguém, incentivar, ser de alguma forma impulsionador, ou pelo menos para que o outro possa perceber se ela veio de uma família humilde, se ela teve tantas dificuldades, se ela teve que trabalhar 9 horas por dia, depois estudar e olha para trás e acha que isso valeu a pena e que construiu uma vida que é aquela que é da minha responsabilidade, lá está. Cada um de nós é responsável por aquilo que constrói. E nós, seres humanos, acho que aquilo que se pede nos dias de hoje é que deixemos de ser vítimas, de culpabilizar, de falar no outro, aquilo que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, arranjar desculpas para não fazer isto ou não fazer outra coisa, ou para se justificar porque é que não sai do sofá ou não deixa, porque é que não se move, porque é que não tem essa iniciativa de fazer por si. Eu acho que se alguma coisa pudesse dizer é isto: deixem de lado o ser vítima, porque cada um de nós, perante as circunstâncias que tem em cada momento, pode escolher ter uma postura de vítima ou uma postura de poder. Se escolher a postura de vítima e se justificar ou arranjar desculpas, não está a conseguir construir a sua vida. Se optar por o que é que esta situação me pode ensinar, ou o que é que eu posso usar com esta situação desafiante que me está, qualquer que ela seja, inclusivamente pode ser uma situação de saúde. Há muitas pessoas que se debatem com questões de saúde. Sim. Inclusivamente li um livro há muito pouco tempo cujo nome se chama A Doença como Caminho. As doenças muitas vezes são exatamente um caminho, são uma ajuda para nos fazer despertar para aquilo que é importante. Há até também uma passagem de um outro livro que eu li que diz que a parte de nós somos um ser físico, espiritual, mental, energético, mas a parte de nós que é mais honesta é o nosso corpo. É como o algodão, não engana. E portanto, se existem desafios que nos acontecem no corpo, nós devemos pensar o que é que esta situação no meu corpo me está a querer transmitir, o que é que eu posso aprender com isto,
o que é que eu devo fazer para alterar esta situação. E aí passamos a ter uma posição de poder. Uhum. Com uma resposta muito curta. Quando fores grande, que tipo de pessoa é que gostarias de ser? Já perceberam que eu não consigo dar respostas muito curtas. Respostas de sim ou não são bem para mim. Eu sou uma pessoa que talvez pela influência do signo, talvez profissional, não seja exatamente da profissional, mas pelos caminhos e pelas leituras que fiz, gosto muito mais da profundidade. E portanto, agora, de uma forma superficial, sem ir à profundidade, quando fores grande, se é que já não és, que tipo de pessoa? Quero simplesmente continuar a aprofundar olha, a fazer aquele trabalho que eu tenho que fazer em mim e que eu estou a fazer aqui. O facto de estar aqui, de ter aceito este honroso convite, que eu agradeço imenso de estar aqui, que é, se fosse se calhar há 5 anos atrás, eu poderia dizer, não, eu não tenho nada que transmitir, ou quem sou eu para poder ter esta conversa, ou para poder estar a permitir que seja publicada uma conversa com o Joaquim, e se calhar hoje eu já permito. Por que não? Porque não? Porque não, se estamos na era do digital, na era do comunicar quem sou, talvez seja importante, e tentei ser de forma o mais transparente possível, demonstrar quem sou e o que faço aqui e no futuro, basicamente é isto. Muito bem. Ser igual a si própria. Lídia Lourenço. E agora vamos fechar esta caixa. Vamos fechar a caixa, mas não acabou agora. Ainda não acabou. Esta caixa que eu vou deixar, mas quando se fecha uma caixa, normalmente abre-se outra. E agora tenho aqui uma caixa que eu vou abrir, isso, e vou pedir à Lídia, dentro de um conjunto de cartas que ali estão, que escolha e que retire uma. 2. Podes retirar 2, isso, e podes ler do outro a pergunta que aí está. As perguntas que aí estão, começa por uma. Então, uma delas tem de um lado liberta-te, e portanto a pergunta é: o que já não faz sentido manter na tua vida agora? O que é que não faz sentido manter na minha vida? Não faz sentido manter se calhar até pessoas e ideias, manter as crenças que já não me permitem ou que me impedem de ser um todo integral, a pessoa integral que eu sou hoje. E portanto não me faz sentido manter a pessoa que eu já fui, muito mais conciliadora, muito mais a dizer o sim, mesmo quando queria dizer o não. Se calhar aquilo que não faz sentido manter agora na minha vida é isto, é passar a dizer mais nãos, para ser mais eu própria. Ora, e agora vamos à outra. E a outra é: observa-te. E a pergunta é: quando foi a última vez que te sentiste verdadeiramente realizada e o que te fez sentir assim? Ora bem, eu acho que as coisas que me fazem sentir realizada são coisas muito pequenas, também são coisas grandes. O facto de eu ter dito no início desta conversa que tinha ido viver para aquela que foi a casa que era a casa dos meus avós, é a realização de uma coisa física, material, que é visível. Isso fez-me sentir muito realizada, ter conseguido estar neste momento numa vida mais pacata, no campo, e ter saído de Caldas da Rainha, onde vivi durante 30 anos e onde trabalho, e agora poder usufruir de um quintal, de um jardim. Portanto, isso fez-me sentir muito
mais realizada. Isso assim. Agora, o que me faz sentir realizada no dia a dia é de facto conseguir tirar tempos para mim e conseguir ter um sorriso e perceber qual é que é a faceta de mim que eu posso trabalhar nesta fase, nesta etapa, o que é que há em mim para poder trabalhar e evoluir. Vamos deixar, convido-te a deixar aqui, nós não consideramos conselhos, mas sim uma sugestão. Se houvesse uma sugestão-chave que pudesses deixar a quem nos vê e escuta agora, qual era a sugestão? Resposta breve, não é? Pode ser de uma resposta breve. É uma sugestão nesta primeira semana de 2026, por isso, para este ano de 2026, qual era a mensagem que poderias deixar? A mensagem primeira é aquela que eu sinto que tem funcionado comigo, que é o exercício da gratidão. Deixem de lado o hábito antigo que existe de crença do pedir, do rezar por. Não. Agradeçam aquilo que ainda não têm. Agradeçam tudo o que têm e o que ainda não têm. Porque o caminho da gratidão traz-nos, para já traz-nos uma frequência energética que nos leva a criar e a ver o mundo e a vida de uma outra forma. E neste ver a vida de uma outra forma, se pudesse desenvolver um bocadinho esta gratidão ou esta sugestão, era de que quando te confrontares com qualquer pessoa, em qualquer situação, e quando digo que isto é um exercício que eu faço, não sou perfeita e isto não consigo exercê-lo sempre, mas quando me deparo com o outro numa situação mais ou menos desafiante, tento-me colocar no lugar do outro, ver a perspectiva de qual é que é a perspectiva que o outro pode ter, porque é que o outro pode estar a reagir assim, e isso distancia-me logo do meu egocentrismo e ajuda-me a aceitar a situação ou a não reagir da forma como não quero, mas a agir e a ter o domínio da situação. Este é um exercício que estou a tentar fazer comigo e que posso prometer, acho que funciona. Porque as promessas da Lídia são mesmo para cumprir. Lídia, onde é que quem nos está a ver te pode encontrar? Olha, podem me encontrar neste momento, para me encontrar fisicamente, procurem-me no meu escritório. Contactem-me, os meus contactos e a morada consta das minhas redes sociais. Sim, porque eu sou uma advogada já de alguns anos, exerço de forma tradicional, mas também já aderi há algum tempo às redes sociais a título pessoal e agora estou a tentar aproveitar estas ferramentas e estes meios profissionalmente. E então tenho um Instagram e tenho Facebook e encontram-me em Lídia Lourenço Advogada. É só procurarem-me, seja no Instagram, onde eu estou inclusivamente a fazer umas publicações, até com a ajuda da Jenny. Posso informar que lhe perguntei aqui há um tempo atrás como é que deveria fazer uns posts sobre matéria, que ferramenta é que podia utilizar, e estou a fazê-lo. E estou a fazer uma publicação, pelo menos uma por semana, de assuntos que eu entendo que possam ser de vosso interesse e, portanto, procurem-me, sigam-me, seja no Facebook ou no Instagram, onde também, se precisarem, tenho a morada do escritório, tenho o meu número de telemóvel e podem usar o WhatsApp e podem, inclusivamente, fazer contacto ou uma marcação. Ora bem, é mesmo aí nas redes sociais da Lídia Lourenço e, quem sabe, um destes dias irmos mesmo
direito ao assunto. Lídia, muito obrigado pela esta conversa maravilhosa que nós aqui tivemos, que para mim foi extraordinária. Eu é que agradeço, mas nós já tivemos muitas outras conversas, se calhar para ti não houve assim tantas novidades. Não é? Mas estas nossas conversas que partilhamos hoje, que quem nos vê e quem nos ouve. Por isso, um ano de 2026 para ti, cheio de coisas bem-sucedidas, especialmente com muita saúde, que é fundamental. E pronto, e por que não, em 2026, irmos mesmo, mas mesmo, direito ao assunto. Obrigado. E o Joaquim está a dizer isto direito ao assunto porque é um nome que foi ele que sugeriu, tendo em atenção a área que eu desenvolvo e o direito ao assunto, e portanto, se alguma vez existir algum trabalho com este título, aqui a paternidade e a autoria é do Joaquim Sobreiro Duarte. Muito obrigado, Lídia, mais uma vez por estares aqui. E chegou ao fim esta nossa conversa que nos lembrou o valor das histórias, o valor das aprendizagens de cada um. Que este momento inspire todos a continuarem a crescer, a questionar e a criarmos, cada um de nós, o seu próprio caminho. Eu sou o Joaquim Sobreiro Duarte e convido-te a acompanhar em pensarforadacaixa.pt, no Spotify, nos canais de YouTube e nas redes sociais do Pensar Fora da Caixa. Comigo também esteve a Jénia Oliveira, que nos vai deixar esta boa imagem e o bom som que todos recebem desse lado. Se gostastes desta conversa, partilha com os teus amigos. Também podes sugerir pessoas que possam estar aqui connosco à conversa. Ou quem sabe, podes ser tu mesmo. Obrigado por estares connosco e vem aí a próxima conversa brevemente. Continua neste ano de 2026 a pensar fora da caixa. Até lá.